Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, não tem teleprompter aqui, não tem roteiro. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer é reagir aos comentários de vocês, às críticas de vocês, às provocações que vocês me fazem. E eu quero começar hoje com um comentário que veio no ponto de vista de quarta-feira passada. Grito BR. Pedro, pelo amor de Deus, não faça isso com sua biografia. Por favor, reveja sua abordagem em relação a isso, chamar isso de racismo simples, entre aspas. A atitude da moça é censurável, mas no máximo pode ser considerada preconceito, nada mais do que isso. É importante ressaltar que tecnicamente ela não obtém nenhum benefício com sua postura preconceituosa. É preciso reconhecer que o racismo pressupõe ganhos, sejam eles morais, financeiros ou outros. Por outro lado, uma pessoa branca na mesma posição teria vantagens significativas. Como jornalista, você deve estar ciente dessas nuances. Vamos lá. Do que eu estava falando aqui? Eu estava falando de Michele Decoter, a assessora do Ministério da Integração Racial, que foi demitida na segunda-feira. Ela, no domingo, quando estava junto com a ministra Aniele Franco, indo para o jogo Flamengo e São Paulo, para a segunda partida da final da Copa do Brasil, ela fez vários comentários horrorosos a respeito da torcida do São Paulo, né? Gente branca, de ascendência europeia, etc. Eu não sei se vocês viram, depois começaram a colecionar nas redes sociais, né? Sabe aqueles comentários horrorosos que, em geral, no que a gente está habituado a ouvir no Brasil, em geral, aparecem negros? Pois é, ela fazia todo esse tipo de comentário horroroso, só que botando branco no lugar. Tipo, de coisa de branco para baixo. Branquice era um adjetivo que ela usava para descrever bobagem que pessoas brancas falavam o tempo todo. Era sistemático, tipo, ela colecionava. O comentário que o Grito BR está fazendo aqui, que é muito incisivo, que é particularmente incisivo, ele acha que eu estou fazendo um papelão porque eu nunca li Silvio Almeida, ele não é um comentário que só ele fez. Ele talvez tenha sido mais incisivo, mas muita gente fez comentários semelhantes. Eu li Silvio Almeida. Aliás, eu gosto muito do Silvio. O Silvio é atualmente ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Eu gosto do livro dele sobre racismo estrutural e eu não quero, de forma alguma, tentar resumir em 2, 3 frases o que o livro diz. Mas o que o Grito está dizendo, e muitos outros disseram, é o seguinte, que racismo pressupõe uma determinada estrutura na sociedade em que um grupo étnico, por conta da cor da sua pele, por conta de alguma outra característica da etnia, do fenótipo da etnia, é sistematicamente deixado para trás, perde oportunidades, é o que acontece com negros no Brasil, é o que acontece com indígenas no Brasil. Tá? Então, a não ser que você teria essa estrutura, você não poderia chamar de racismo. Essa é a tese de racismo estrutural que foi popularizada aqui no Brasil pelo Silvio, e ele acredita ele acredita que é assim que melhor se descreve como que o racismo se dá no Brasil. O que eu acho que o Grito e as outras pessoas que me fizeram essa crítica não estão percebendo são 2 coisas. Primeiro, essa é uma tese, a do racismo estrutural. É uma tese que eu, em grande parte, compro, tá? Mas ela não é unânime. Existem intelectuais importantíssimos. O professor Muniz Sodré, que foi meu professor na Escola de Comunicação da FRJ, é um dos críticos. Ele escreveu um livro em resposta em que ele argumenta que não, o racismo no Brasil não é estrutural. A maneira como o racismo se dá no Brasil é de outra forma. A gente não precisa entrar nesse debate hoje. E, independentemente disso, entre uma tese sociológica aparecer e aquilo se tornar linguagem, demora muito. Então, se você abrir qualquer dicionário, a definição está lá. Eu abri o Michaelis, eu poderia ter aberto o Aurélio, o Carlos Auletti, poderia ter poderia ter aberto o Ruais. Quem abre qualquer dicionário vai sempre encontrar lá ali na primeira, segunda definição de racismo. Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça, etnia diferente, geralmente considerada inferior, ou atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Eu usei a palavra
pelo significado corrente que a palavra tem no Brasil. Eu sei que tem um grupo, e isso é particularmente forte dentro do movimento negro mais ligado à pauta, à tática, que eu chamo de identitária, rechaçar e dizer que, se uma pessoa negra trata uma pessoa branca como preconceituosa, aquilo não pode ser chamado de racismo, porque no Brasil pessoas brancas têm vantagens que pessoas negras não têm. Então isso você não pode chamar de racismo. Eu sei que dentro de um grupo a leitura é essa. O problema é que o significado da palavra não mudou ainda. O problema é que você precisa discutir sociologia num determinado nível que 90% dos brasileiros não conhece para aprender um determinado conceito, e aí você ainda tem que ter uma briga dentro da sociologia para fazer com que aquele conceito se torne o conceito padrão vigente. O que não aconteceu. Este é um conceito, este é um debate que entre intelectuais da área ainda está em curso. O que eu quero dizer, no fim das contas, aqui é o seguinte: o significado da palavra racista no uso comum da língua não foi mudado. A maneira como essa moça trata pessoas de origem branca é racista, no significado que a palavra racista tem no dicionário, no significado que a palavra racista é usada em 95, 96, 97% das conversas que a gente tem a respeito disso no Brasil. Então, o meu trabalho aqui é me comunicar e ser compreendido. E eu acho que um dos riscos da maneira como a questão identitária abraça conceitos como os grupos mais identitários, né? Que eu sempre trato o identitarismo como uma tática política. É uma tática de você implantar um determinado conceito na base da intimidação, na base do confronto permanente. Um dos grandes riscos que ocorre do identitarismo é isso. Essa moça, de alguma forma, foi liberada para ser abertamente preconceituosa. Ela se sentiu permitida a falar coisas horrorosas, coisas que nenhum ambiente minimamente educado no país se falaria, entendeu? Coisas que não se falam em público, pelo amor de Deus, entendeu? Basta ter 2 neurônios na cabeça, nossa senhora. Ela se sentiu liberada porque, como ela é negra e ela está falando de brancos, ela pode ser preconceituosa, ela pode discriminar, ela pode falar coisas nojentas sobre seres humanos, porque ela é negra, ela está falando de brancos. No fim das contas, o que ela está dizendo é o seguinte: eu tenho uma posição hierarquicamente superior por ser vítima de racismo, que me permite tratar pessoas brancas como abjetas. Isso é racismo. Entendeu? Isso muda a estrutura como a sociedade se organiza? Não, não muda, mas isso é racismo. Entendeu? Ah, não, poderia chamar de injúria racial, poderia chamar de preconceito, poderia chamar de discriminação, mas de racismo não pode. Gente, vai brigar primeiro dentro da sociologia para fazer com que essa tese seja a tese amplamente adotada. Quando dentro da sociologia essa tese for amplamente adotada, aí vocês trazem para a sociedade e convençam a sociedade de que é assim que o troço funciona. Na verdade, isso bate justamente na crítica que eu faço naquele vídeo ao movimento identitário. Entendeu? É achar que você consegue mudar uma sociedade no grito, ofendendo as pessoas, intimidando. O que vocês acabam fazendo é intimidando as pessoas que já concordam conceitualmente com vocês, porque eu concordo. Entendeu? Não estou sendo intimidado, eu não estou me sentindo intimidado. Há a tentativa de me intimidar. Entendeu? Você não pode falar desse jeito, de jeito nenhum. Eu posso chamar racista de racista. Essa moça é racista. Entendeu? Essa moça é um desserviço à causa. Vocês estão tratando a mim como se eu fosse o problema. Não sou. No fim das contas, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse conceito não está estabelecido, as pessoas precisam ser convencidas. As pessoas são convencidas com argumento. As pessoas são convencidas quando você as trata com respeito, quando você
constrói o argumento, quando você explica, não quando você ataca. Não quando você usa a linguagem de forma a excluir a pessoa porque ela tratou de um conceito de uma forma que você discorda. Entendeu? Você não vai convencer absolutamente ninguém dessa forma. Pelo contrário, você vai criar um inimigo. Não que eu tenha me tornado inimigo. Eu estou falando aqui da tese, os troços, como é que funciona. E essa é uma discussão mais longa que a gente, logo depois da vinheta, vai continuar tendo por um outro ângulo, que é de como que essa coisa alimenta, na verdade, a extrema-direita. E alimenta. E alimenta. Entendeu? É só você prestar atenção no que a extrema-direita está falando. Prestar atenção, mesmo nas pessoas mais abjetas, é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Nessa moça, entendeu? Que fala coisas absolutamente abjetas sobre pessoas, você percebe como que o identitarismo pode se tornar uma doença. Que ela se sente liberada para tratar seres humanos de uma forma deplorável, quando ela trabalha num ministério que tenta justamente evitar que pessoas sejam tratadas de forma deplorável umas pelas outras. Ela tinha que sair. Ela tinha de sair do Ministério da Integração Racial. Ela não trabalha pela integração racial. Ela trabalha pela separação de raças. É quase como se ela defendesse um apartheid, às avessas, a maneira como ela trata pessoas brancas. É um troço... Gente, na boa. Quem não percebe o quão chocante é a maneira como essa moça se comporta em público, não há espaço para ter uma conversa séria sobre racismo no Brasil se esse tipo de comportamento é tolerado. Pois é, ontem foi a posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A nossa edição de sábado de manhã, o texto da Luciana Lima, trata essencialmente de quem que o Barroso é. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês compreendem o quanto que o Barroso é um ministro muito novo no Supremo? Muito diferente no Supremo? Ele chegou lá com uma leitura radicalmente nova de como que a gente deve olhar para a Constituição. Para ele, a Constituição é um documento vivo. Ele representa cada vez mais os valores que inspiraram a escrita do que o texto ipsis literis. É uma ideia diferente, não é? O que ele quer dizer, no fim das contas, é o seguinte: quando uma Constituição começa a se contar em décadas de vida, ela vai ficando mais antiga, mais datada. Ela representava, afinal de contas, os debates que a gente estava tendo em 1988, as características de um mundo que ainda era dividido em mundo vermelho e mundo democrático, as características de um país em que o analfabetismo ainda era muito grande, as pessoas analfabetas tinham acabado de ganhar o direito de votar em 1988. Quer dizer, é um texto escrito faz muito tempo. Os debates que a gente tem hoje, vocês sabem, são debates muito diferentes. Tá bom, alguns são muito parecidos. Mas no fim das contas, o que o Barroso está dizendo é: a gente precisa interpretar a Constituição. A gente precisa olhar para os valores da Constituição mais do texto escrito ipsis literis. E pensando nos valores que a Constituição inspira, como que a gente olha. Gente, esse é um debate tão complicado e, ao mesmo tempo, no momento que o Congresso está reclamando que o Supremo está legislando. Vocês entendem o atrito? Entender isso é fundamental. Entender como esse processo vai se dar entre o Congresso e o Supremo na presidência do Barroso é fundamental para a gente entender o que vai acontecer no Brasil, na política, nos próximos 2 anos. Nos próximos 3 anos, porque esse troço desemboca evidentemente na eleição presidencial seguinte. Eu, se fosse vocês, não perdi a oportunidade de ler essa reportagem da Luciana, porque vocês não vão ver esses detalhes todos na imprensa tradicional. Não vão. E além do mais, é assim que vocês ajudam a gente no meio. A gente precisa das assinaturas de vocês para continuar trabalhando, para continuar pagando nossos salários, para produzir cada vez mais, para ajudar na compreensão do que está acontecendo na política, principalmente isso. Assina. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida. Continuando no mesmo tema,
temos aqui o comentário, dois comentários, um comentário e uma resposta. O comentário é do Diego Cerqueira 7442. Identitarismo é um espantalho. Vocês não definem direito, deixam o conceito aberto, mas todo dia bate nele. Que estratégias tu tá falando, Pedro? O que parece que estás falando é da militância das redes, que tem esse comportamento e não precisa ser identitário. O MU, movimento, é muito maior que esse comportamento aí. Aí tem a resposta do Teneves. O Pedro acha que o Twitter é a vida real. Vamos lá. Gente, existem essas palavras na política, da maneira como a gente conversa com elas hoje, tipo, neoliberal. Neoliberal o que é? Cada subgrupo chama de neoliberal uma coisa diferente. Fascista. Vai disputar aí o conceito do que é fascista nas redes. Então, identitário é a mesma coisa. A gente tem uma palavra que é uma palavra cuja própria definição está em debate, está em aberta. Por isso que sempre que eu falo identitarismo, eu defino o que eu quero dizer com identitarismo. Eu fiz isso no vídeo de quarta-feira. Eu trato o identitarismo como uma estratégia política. É uma estratégia de ocupação de espaços, ou seja, é um movimento que considera que existe um problema na sociedade que é dado porque grupos com determinadas identidades têm muito menos oportunidades, ou tem até, em alguns casos, no caso da comunidade LGBTQIA+, o problema não é só que tem menos oportunidades, o problema é que tem direitos que não lhes são garantidos, né? Então esses grupos aí, feministas quando usam a tática identitária, o movimento negro, movimento indígena quando usa a tática identitária, movimento LGBTQIA+, o que eles fazem eles usam uma retórica violenta para garantir o espaço no debate para a pauta deles. Ou seja, estão o tempo todo vigiando no espaço do debate público o que está se falando, o que não está se falando. E sempre que alguém derrapa num conceito, porque como são grupos que trabalham com conceitos muito rígidos, entendeu? É aquela conversa que a gente estava tendo, né? Você só pode usar racismo se for daquela forma. Se você usar o sentido mais usual da palavra racismo, tem que tomar pedra. Confundiu uma letra de LGBTQIA+, com outra, não entendeu bem alguma coisa a respeito da comunidade trans, o que é super normal, tá? Porque muita gente não compreende. Identidade, orientação, sabe essa coisa toda? A não ser que você tenha o domínio completo do vocabulário, dos conceitos e tudo mais, você vai tomar pedra. E a maneira pela qual esse movimento, esse grupo dentro do movimento maior, que é são os grupos que eu chamo de identitários, o motivo pelo qual eles adotam esse tipo de tática é para você não permitir outra interpretação, não permitir o fortalecimento de outro subgrupo. Ou então, quando você está no espaço maior, você impor a sua leitura daquela questão, daquele assunto no debate público. Por que faz isso? Porque acham que assim vão conseguir conquistas reais. O meu argumento é que não vão conseguir conquistas reais. O meu argumento é que o que você acaba fazendo, e aí eu entro um pouco na questão de quem diz que eu acho que o mundo é o Twitter. Eu acho que vocês não entendem como é que o processo político se dá. A extrema-direita, ela não estava organizada em 2015. Ela não estava organizada em 2010. Ela não estava organizada em 2005. Agora, os movimentos identitários não tinham as redes sociais em 2005, 2010, 2015 para fazer esse tipo de política dessa forma, forçando a retórica. A partir do momento que você começou a criar essas situações constantes de hostilidade por parte da militância identitária nas redes sociais, você começou a alimentar com exemplos que a extrema-direita usa o tempo todo. Você entra nos grupos bolsonaristas, o tempo todo. Olha como é que a assessora fulana faz.
Olha como o deputado cicrano faz, olha como é que o militante... É isso que eles acham. Eles pegam os casos das pessoas mais escroques, dos comentários mais babacas, das situações mais absurdas e mostram aquilo como padrão. Então, quando você tem um movimento que, como sua tática política, incentiva a hostilidade, porque é isso que acontece. A hostilidade a qualquer um que derrapa uma vírgula, ela é incentivada pelo movimento porque ela é imediatamente aplaudida por um bando de gente de Twitter. Não é que eu ache que o mundo é o Twitter. Na verdade, eu mal frequento o Twitter hoje em dia. Eu vou no Twitter uma vez por semana para dar uma olhada no que escreveu para mim, esse tipo de coisa. Eu não aguento mais o espaço. Eu não aguento mais o ambiente. Mas a questão é que comentários que são feitos nas redes sociais, incluindo no Twitter, são imediatamente capturados e, cara, sabe aquela lógica do judô? O judô, como é que funciona? O judô funciona, tem um sujeito forte pra caramba, tem um sujeito fraco pra caramba. O sujeito forte avança sobre o sujeito fraco utiliza o peso do sujeito forte contra ele e o derruba. E o imobiliza. No fim das contas, o que a extrema-direita faz é jogar judô com os identitários, e os identitários não percebem a natureza, acham que a natureza é de combate de jogo bruto. Enquanto mais brutalidade, quanto mais força a militância identitária exerce, quanto mais desagradável, quanto mais ostensivamente agressiva a militância identitária quanto mais cancelamentos acontecem, para a extrema-direita é melhor, porque tudo é transformado em discurso para o público das periferias, para o público que já está assustado com a maneira como o mundo está mudando. Entendeu? E vocês, eu acho que não percebem isso. Entende? Então, veja, eu acho que o Brasil é misógino. Eu acho que o Brasil é racista. Eu acho que o Brasil é homofóbico pra cacete. Transfóbico, então, nem... Imagina. Eu já tô convencido. Essa conversa de... o Pedro transforma o movimento identitário em espantalho. Não, não transforma, não. Eu estou convencido. E vocês estão atacando a mim. Entende? Como, aliás, atacam com muita frequência pessoas que são, tipo... Aí ataca Fábio Porchat. Você acha que o Fábio Porchat não está convencido de que todas essas coisas são problemas, que gostaria de ajudar nessa causa? Só que aí ele descobre que se ele der uma derrapada, que se ele fizer uma defesa que não devia ser defendido, ele vai ser atacado por todos os lados. Professora Lilia Schwartz fez uma crítica a Beyoncé e pronto, caíram em cima dela, porque ela é branca, não pode falar isso, aquilo, tudo mais. Então você pega justamente que são pessoas que estão do lado, e são essas pessoas que são massacradas, são essas pessoas que sofrem com os massacres. Porque as pessoas de direita que acham que não tem que mexer nada na maneira como o Brasil se organiza em termos de raça, em termos de gênero, as pessoas que acham que o Brasil não tem esse tipo de problema a respeito da identidade e oportunidades para resolver, essas pessoas não se sentem atacadas, não. Agora, os articuladores políticos da extrema-direita adoram a violência dos movimentos identitários. Agora a gente está nessa fase em que é a esquerda tradicional que está atacando os movimentos identitários. É o Lula, cara. Entendeu? É quem cuida do material ideológico do PT, da Fundação Perseu Abramo. A coisa está fechando por quê? Porque está no poder e, portanto, há uma disputa de espaços. E vocês, os identitários, estão tendo seus espaços muito diminuídos. E estão tendo seus espaços muito diminuídos por progressistas, não é pela direita. Por quê? Porque, por um lado, vocês não sabem, o movimento identitário se acostumou tanto com a coisa da imposição da agressão como tática de ganhar espaço, que quando você está com a direita no poder, tá tudo certo, porque é bom ter cachorros de esquerda atacando os de direita. É ótimo.
Entendeu? Estou falando daquela coisa da ideia dos cachorros ferozes, né? Você solta os cachorros e você assusta, sabe? A ideia do cachorro que ladra, que assusta, tudo mais. Então é bom você ter essa agressividade. Agora, quando você está dentro do seu grupo disputando poder, ladrar não te faz conquistar espaço. O jogo político é muito mais sutil e muito mais complicado para você conquistar espaço. E eu acho que isso é que a Aniele Franco não percebe. Ela não percebe como ela está enfraquecida. E ela está enfraquecida porque, gente, na boa, entendeu? Vai haver cada vez mais centrão no ministério. A cada semestre o Lula vai ter que ceder ministérios para o centrão. Isso quer dizer que ministérios como, por exemplo, da integração social, da integração racial, são ministérios para os quais vão escorrer pessoas de esquerda que perderam pastas que foram entregues para o Centrão. E aí? Entendeu? Tem gente olhando aquela pasta. Esse é um jogo para o qual, me parece, os movimentos identitários não estão preparados. Estão descobrindo que a sua tática não traz aliados. Por quê? Porque passaram os últimos anos atacando vozes públicas que poderiam estar do seu lado hoje, sabe? Diferentemente desse vídeo de quarta-feira que foi sobre identitarismo, o vídeo da segunda-feira foi quase unânime. Eu não estou nem acostumado com essas coisas. Então, antes de tudo, muito obrigado por todos os comentários muito gentis de quem gostou. Foi um vídeo sobre os muitos golpes militares frustrados que nós tivemos na história da República e como eles, quando há algum tipo de punição, a punição nunca pega quem está em cima e é mesmo com quem está embaixo bastante leve. Mas eu, de qualquer jeito, pensei aqui esses dois comentários sobre os quais eu acho que vale falar. De Israel e Figueiredo. Na Argentina, nenhum militar se mete mais em política. Foram punidos exemplarmente. E Rodrigo Moraes Cunha. Pedrão, tu acha mesmo que os peixes graúdos vão ser punidos com rigor? Poderia explicar mais sobre isso? Os indícios de que isso vai ocorrer? Realmente gostaria de saber mais. Grato por sua atenção. Minha mãe sempre assiste os vídeos do meio comigo. Ela gosta muito. Rodrigo, manda um beijo para sua mãe. Agradece pela audiência. Vamos lá. De Israel, você tem toda a razão. Na Argentina, você vê, a Argentina está numa crise danada atrás da outra, está se metendo nos buracos horrorosos cada vez mais. E a gente não ouve um pio de militar. Rafael Videla, que foi o principal ditador militar argentino, morreu sentado na latrina, na sua cela solitária, numa baita de uma diarreia, morreu numa situação de uma profunda indignidade. Os generais não esquecem, eles não se metem, sabe? Videla foi um ditador horroroso. Rodrigo, vamos lá. Eu acho que vendo de fora é mais difícil ver os sinais. Agora, quando você conversa com as pessoas do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, não só ministros, mas assessores que trabalham, tudo mais, quando você conversa com gente do Ministério Público, da Polícia Federal que está acompanhando, invariavelmente você vê que existe um movimento decidido, uma investigação caminhando, e eles todos meio que falam, não, a gente vai prender quem tem que prender, e sim, tem general no meio. Isso é falado, mas nunca é falado de forma clara. Por quê? Porque as investigações já deixam claro que há generais no meio, então a lei é a lei, mas ainda falta prova, costura com depoimentos, o caso precisa ser construído, por assim dizer.
Independentemente disso, a gente vê como já existe meio que um pacto organizado entre o Exército Brasileiro e a Justiça. Houve a investigação na casa, o mandado de busca e apreensão na casa do general Cid, né, pai do tenente-coronel Cid. Essa semana agora, hoje mesmo, sexta-feira, teve mais um general, não é um 4 estrelas, mas mais um general recebeu as luzes da justiça sobre ele. Quer dizer, você vê que nitidamente a justiça não está com medo de tocar em general. E simultaneamente você vê que o exército não está fazendo rigorosamente nada. No início existia muita pressão, tá? Depois que ficou claro que o general Cid estava vendendo coisa do patrimônio público que não era para vender, os caras tiraram o barco. Tipo, não existe mais resistência no alto comando do exército. Em quem tocar, tocado está. Quer dizer, a situação está toda dada. Os ministros deixam claro que não terão medo de prender generais. O exército deixa claro que não vai resistir à prisão de generais. E o caso está apontando, as investigações estão apontando para o envolvimento de generais. O general Heleno, por exemplo, e o general Braga Neto, eles participaram de diversas reuniões. Essa semana, o ex-comandante do Exército, ele não é citado como fonte da Folha, mas a Folha conversou com diversas pessoas que conversaram com o ex-comandante do Exército, em que ele diz detalhes. Não, o presidente da República chegou e pediu mesmo, e estava com generais, e ele queria uma intervenção militar. Eu disse não. Quer dizer, quando a gente vê esse tipo de matéria, olho de jornalista, né? A gente sabe que ou o cara é ele próprio a fonte, o general Gomes Freire, ou então ele disse para um número grande o suficiente de pessoas com a certeza de que alguém diria para a imprensa, que alguém passaria para a imprensa. Quer dizer, ele propositalmente está mandando um sinal ali. Não estou negando que houve a reunião em que o comandante da Marinha disse que faria o golpe. Eu estou dizendo que não tem nada com isso. Então você já percebe que tem um clima, embora seja um pouco a leitura das entrelinhas do noticiário e a audição atenta de pessoas que por enquanto só podem falar em off. A gente tem uma oportunidade como nunca tivemos na história, porque a gente tem ministros no Supremo que são realmente democratas e preocupados em defender a democracia, e a gente tem uma situação de uma fragilidade mesmo do Exército, que eles percebem que eles meteram os pés pelas mãos, que ferraram por completo com sua imagem e que a coisa está se aproximando deles e eles não têm como resistir. Nem deveria ter como resistir, tá? Porque é simplesmente uma questão. São cidadãos brasileiros, quebraram a lei, foram julgados, foram condenados, acabou, não tem o que. Mas em outros tempos, o Exército tinha esse tipo de força. Então, cara, a gente vai ter que esperar. Mas a minha expectativa é de que a gente vai ver general preso, sim. Isso posto, hora de sextar, né? Segunda-feira tem mais ponto de partida. Até.